A paz do Senhor, como prometido, meus amados, venho trazer aqui uma pérola que vai te levar a conhecer o mundo de Deus. Amém? Eu quero falar um pouquinho sobre um termo um tanto que polêmico no meio do povo de Deus, que é sobre a libertação. Sim, meus amados, porque eu já vi muita coisa em meio ao povo de Deus. Pessoas que estão há muitos anos dentro da igreja. São pessoas que são muito assíduos nos cultos, tomam santa ceia, no entanto, vivem debaixo de um certo jugo maligno, uma certa maldição, aonde o inimigo tem aprisionado muitos crentes, né? E para falar isso, nós temos como respaldo tanto a nossa experiência própria, como o respaldo bíblico, quando a Bíblia diz assim: e o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Ou seja, a Bíblia está falando do povo de Deus, filhos de Deus que foram destruídos por falta de conhecimento. E a Bíblia vai mais além quando diz que o justo é liberto pelo conhecimento. Então é possível eu ser justificado, eu ser um crente e ainda não ser liberto tão somente por falta de conhecimento. Tá? Nós vemos os evangelhos, nos evangelhos, Jesus libertando pessoas, como ele falou daquela, daquela mulher, se não me falha a memória, em Lucas capítulo 13, que Jesus curou ela vinha aprisionada ah, por um espírito de enfermidade há 18 anos. E quando indagaram Jesus, porque Jesus efetuou essa libertação num sábado, indagaram sobre isso. Então Jesus disse no sentido assim: não convinha fazer livre esta filha de Abraão? Ou seja, é como se fosse hoje, é como se Jesus estivesse falando: não convinha fazer um filho, um crente ser liberto? Tá? Então, amados irmãos, por isso eu disse que é um assunto um tanto quanto polêmico, porque as pessoas param naquilo que está escrito em Romanos, em algum lugar, que diz assim, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas a mesma Bíblia vai dizer que o justo é liberto pelo conhecimento e que o povo de Deus foi destruído porque lhe faltou tal conhecimento. Agora, falando por experiência própria, amados, sobre o termo libertação, eu não nasci num berço evangélico. Tá? Eu vim de uma vida totalmente dissoluta. Tá? Eu andava na contramão dos princípios de Deus, tá? Porque eu não conhecia, eu era leigo, eu era ignorante, né? Mas pela graça e misericórdia de Deus, o Senhor ele marcou encontro comigo e me fez liberto. Isso através do conhecimento, tá? Porque Deus se revelou para mim pela palavra e na palavra eu fui conhecendo os passos da libertação. Eu parto do princípio que existem dois tipos de libertação: a autolibertação e a libertação através da igreja, através da ajuda dos outros irmãos, dos servos de Deus. Mas entenda isso: quando eu digo autolibertação, eu estou falando daquelas pessoas, que é o meu caso, que quando conhece a palavra de Deus, toma posse da bênção, toma posse da libertação, porque veja só, se você lê a Bíblia e conhece que Jesus venceu na cruz do Calvário por você, se você chega ao conhecimento a você que na Bíblia está escrito que o Senhor pegou a cédula que nos era contrária, ele a rasgou e encravou-a na cruz, ou seja, pagou o preço, então você toma posse, automaticamente cai por terra todo jugo maligno.
todo aquele caminho que Satanás tinha para me oprimir, ele já não tem mais, porque eu tomei posse do sangue de Jesus que me purifica de todo pecado e toda injustiça. Acabou. Agora é só levar uma vida reta, né? Sempre vigiando, sempre ali numa posição, defendendo o meu lugar em Cristo. Né? Glória a Deus. Então, quando eu aceitei Jesus, entendendo o Evangelho, tomei posse do que a Bíblia declara, ali caiu por terra toda a opressão. E olha que eu vim de uma vida maldita, debaixo de muitas maldições. E agora, tem o outro termo que eu falo, que é a libertação através da igreja. Porque tem pessoas que ela demora a tomar posse, ela demora a acreditar no que está escrito. Ela pode ler a Bíblia 10 vezes no dia, né? É, aqueles termos que falam sobre libertação, né? Mas ela não toma posse. Não toma posse das promessas, da autoridade que existe, da autoridade outorgada aos que creem. Aí a pessoa leva uma vida oprimida. E aí que entra a ajuda da igreja, as pessoas que são libertas através da ajuda da igreja, que estão lá sempre recebendo uma oração, sendo ministrada com poder e autoridade dos servos de Deus. Amém? Então fique com esta pérola de Deus, porque o mundo de Deus, amados, tem muitas pessoas, pasme, a maioria das pessoas, dos crentes hoje, estão todos na superfície. Poucos conhecem o mundo de Deus na sua plenitude, na sua largura, profundidade e altitude. Você me entende? Então, a partir de agora, eu quero que você entenda isso, né? Que você entenda que existe uma maneira. A partir do momento que você toma posse do que está escrito, você é como se você fosse autoliberto. Você se liberta ali, o inimigo perde todas as forças, né? E se você se encontra com dificuldade, né, você tem que procurar uma igreja séria, que prega a palavra, né, que vive os princípios da palavra, homens conhecidos pelos frutos, né, homens de Deus, mulheres de Deus, para você estar ali pedindo uma oração, recebendo uma oração, ou seja, sendo envolvido pela igreja. Amém? Deus te abençoe. Muito em breve estaremos trazendo outras pérolas de Deus, né? Que vão te levar a conhecer o mundo de Deus na prática. Amém? E não esqueça, se esta palavra tem te abençoado, compartilhe com mais alguém. Abençoe a vida de mais alguém.